Setembro de 1982. Chicago. Uma menina de 12 anos acorda com dor de cabeça. Vai até o armário do banheiro, pega um frasco de Tylenol, o analgésico de confiança de toda a família americana, e engole uma cápsula. Em menos de 1 hora, ela está morta no chão do banheiro. Seu nome era Mary Kellerman. Tinha 12 anos. Naquele mesmo dia, em bairros diferentes da mesma cidade, mais 6 pessoas farão exatamente a mesma coisa. 7 cápsulas, 7 mortes. E um assassino que nunca, em mais de 40 anos, foi encontrado. Bem-vindos ao Dossiê Criminal. Hoje abrimos o caso que mudou para sempre como o mundo embala seus remédios, e que ainda hoje permanece oficialmente sem solução. Era uma quinta-feira comum, 29 de setembro de 1982. Mary Kellerman, 12 anos, bairro de Elk Grove Village. Acordou com dor de garganta e febre leve. Seus pais deram a ela uma cápsula de Tylenol extra forte, marca na qual confiavam há anos, e a mandaram de volta para a cama. Minutos depois, ela colapsou no chão. Os paramédicos não conseguiram reanimá-la. Causa da morte, desconhecida. Mesmo dia, a poucos quilômetros de distância. Adam Janus, 31 anos, carteiro. Tomou Tylenol para uma dor no peito e morreu poucas horas depois. Sua família se reuniu para o velório. E então, algo perturbador aconteceu. Seu irmão Stanley Janus e a cunhada Teresa, consumidos pelo luto, tomaram cápsulas do mesmo frasco de Adam para aliviar suas dores de cabeça. E morreram ambos no dia seguinte. 3 mortes em uma única família, com horas de intervalo. Mary Heiner, 27 anos, tinha acabado de ter um bebê. Paula Prince, 35 anos, aeromoça, encontrada morta no apartamento. Mary McFarland, 31 anos, funcionária de uma farmácia. 7 mortes em menos de 48 horas. A conexão foi descoberta por acidente. 2 bombeiros em rádios diferentes, atendendo ocorrências distintas, ouviram a mesma palavra repetida: Tylenol. Um ligou para o outro, e em questão de horas, Chicago entrou em pânico coletivo. A análise forense revelou o impensável. Cada cápsula contaminada carregava entre 65 e 100 miligramas de cianeto de potássio, quantidade suficiente para matar uma pessoa em minutos, e 10 a 1000 vezes mais do que seria necessário. O mais perturbador, porém, não era a quantidade, era o método. As cápsulas vinham de fábricas diferentes, plantas de produção em diferentes estados americanos. Isso significava que o veneno não havia sido introduzido durante a fabricação. Alguém havia comprado frascos de Tylenol em prateleiras de farmácias comuns, aberto as cápsulas, substituído o pó por cianeto de potássio puro, fechado as cápsulas novamente e devolvido os frascos às prateleiras. 5 farmácias diferentes na Grande Chicago. O FBI percebeu imediatamente. Não era um funcionário descontente da Johnson & Johnson. Não era sabotagem industrial. Era um ato deliberado e calculado contra o público em geral. Terrorismo farmacêutico, na sua forma mais fria. As autoridades iniciaram uma operação de recolhimento de emergência. Carros de polícia circulando pelas ruas com megafones, alertando a população para não tomar Tylenol. 31 milhões de frascos retirados do mercado em todo o país. O caso havia se tornado uma crise de saúde pública sem precedentes nos Estados Unidos. E o assassino, ou assassinos, havia desaparecido sem deixar rastros visíveis. Ninguém tinha visto nada, nenhuma câmera, nenhuma testemunha. Anteriormente, no Dossiê Criminal. Setembro de 1982, Chicago. 7 pessoas mortas após tomarem cápsulas de Tylenol contaminadas com cianeto de potássio. As cápsulas foram adulteradas nas prateleiras de 5 farmácias diferentes. O FBI identificou um ato deliberado de envenenamento em massa. Mas quem teria feito isso? E por quê? Poucos dias após as mortes, a Johnson & Johnson recebeu uma carta.
O autor exigia US$ 1 milhão para, segundo ele, parar os assassinatos e revelar quais outros frascos haviam sido contaminados. Era uma extorsão direta e brutal, escrita à máquina, sem remorso. Os investigadores rastrearam a carta até um homem chamado James Lewis, um golpista com longo histórico criminal, incluindo fraude e até uma acusação anterior de homicídio que não resultou em condenação. Lewis foi localizado em Nova York, preso, interrogado. Mas seu álibi para o período das mortes era sólido. Ele estava em Nova York quando as contaminações em Chicago ocorreram. Sem evidência física ligando-o às farmácias, ao cianeto ou às cápsulas, ele não pôde ser indiciado pelo envenenamento. Foi condenado apenas pela extorsão e cumpriu 13 anos de prisão. Em entrevistas posteriores, James Lewis falou sobre o caso com uma familiaridade perturbadora, descrevendo em detalhes como o assassino teria feito a contaminação, os passos exatos, as farmácias escolhidas, a lógica por trás da seleção das vítimas. Tudo com uma precisão que ia além do que era público. Mas precisão não é confissão. E sem provas, o sistema jurídico não pôde avançar. James Lewis morreu em 2023, aos 76 anos. Nunca confessou. O caso permanece oficialmente em aberto. A forma como a Johnson & Johnson respondeu à crise tornou-se um dos estudos de caso mais analisados da história dos negócios. Em vez de minimizar, esconder ou transferir responsabilidade, como muitas empresas fariam, a empresa fez o oposto. Em menos de uma semana, ordenou o recall voluntário nacional de todos os produtos Tylenol, 31 milhões de frascos, prejuízo imediato superior a US$ 100 milhões. Convocou entrevistas coletivas, colocou seu CEO na frente das câmeras, transparência total, mesmo sem ser legalmente obrigada. E então foi além. Trabalhou diretamente com o FDA para criar algo que não existia antes: a embalagem inviolável. O lacre de alumínio sob a tampa, o blister de plástico ao redor de cada cápsula individual, a película termoencolhível ao redor do frasco inteiro. 3 camadas de proteção que tornavam a adulteração imediatamente visível. Tudo o que você vê hoje em qualquer embalagem de remédio, qualquer analgésico, qualquer vitamina, qualquer medicamento de venda livre no mundo inteiro, nasceu diretamente deste caso. A Johnson & Johnson não apenas salvou sua marca, ela redesenhou a indústria farmacêutica global. Em 18 meses, o Tylenol havia recuperado mais de 70% do market share perdido. Os manuais de gestão de crise em todas as escolas de negócios do mundo ensinam este caso como o exemplo definitivo de como uma empresa deve agir quando o pior acontece. O caso foi reaberto oficialmente em 2009. O FBI revistou a casa de James Lewis em Cambridge, Massachusetts. Levou evidências para análise, mas nada conclusivo foi encontrado. Em 2010, peritos conseguiram extrair DNA de selos e envelopes das cartas originais enviadas em 1982. O perfil genético não bateu com nenhum suspeito conhecido. Hoje, com as técnicas de genealogia genética, que resolveram casos como o Golden State Killer, também apresentado aqui no dossiê, ainda há esperança técnica de identificar o responsável. Mas o tempo corre. Se o assassino ainda viver, teria mais de 70 anos. 42 anos depois, 7 famílias ainda aguardam uma resposta que talvez nunca chegue. Em todos os armários de banheiro do mundo, há uma embalagem que ninguém percebe. Um lacre de alumínio que você rasga sem pensar. Uma película plástica que você descarta em segundos. Eles existem porque em setembro de 1982, 7 pessoas em Chicago confiaram num remédio que tomavam há anos e não voltaram. Esse silêncio plástico, esse lacre invisível, é o único monumento que temos para elas. Se este caso te impactou, compartilha com alguém. Inscreve-se no Dossiê Criminal para não perder o próximo episódio. A verdade, às vezes, está escondida nas coisas mais comuns do dia a dia.